Gostaria agora de iniciar, então, a reflexão desta manhã e gostaria de pedir, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, vamos ler a partir do verso 14. É uma parábola muito conhecida, é uma parábola que nos traz ensinos. Jesus ele gostava muito de ensinar através de parábolas. Parábola não é nada mais que uma história lúdica do nosso dia a dia e que na cultura judaica era muito comum para poder ensinar. O que na nossa cultura a gente pode chamar de fábulas. Mas as fábulas elas são mais usadas com animais. As parábolas elas são usadas com seres humanos. Então, diz assim a palavra do Senhor, a parábola dos talentos, verso 14. Vamos ler juntos, na minha versão aqui está diferente, mas vamos acompanhar. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, olhe para seu irmão e diga assim, muito tempo, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo, o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. O senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se, verso 22 agora, também o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 talentos que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Verso 24, chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não planto e ajunto onde não espalho? Então, você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto, amados, é um texto muito profundo, com muitos ensinos. Desse texto nós podemos tirar centenas de mensagens. Mas eu gostaria de, nesta manhã, meditar com vocês sobre o nosso compromisso. Nós vivemos num
numa era onde não há mais compromisso, onde as pessoas não querem mais compromisso. E você tira isso desde o trabalho até o casamento. As pessoas hoje banalizam o casamento. Elas não entendem que casamento é aliança. Estava participando essa semana do casamento de Diego e Vitória. Nós vamos estar orando por eles, eles estão de lua de mel. Mas eles estavam juntos e eles entenderam, não por pressão da igreja, não por pressão pastoral, mas pela palavra que eles precisavam legalizar essa situação. E eles então pegaram os documentos que estavam faltando e legalizaram sua situação essa semana, na quarta-feira, e para nós foi uma alegria estar com eles lá. Mas é interessante porque quando eu estava ouvindo a juíza falar, ela disse, o casamento é o contrato. E dentro de mim eu digo, não, casamento não é contrato, casamento é aliança. Casamento é aliança. Contrato pode se quebrar. Assim como a gente, não gostou do emprego? Vou sair, não tem problema. Vou quebrar esse contrato. Não gostei da morada? Quebra o contrato, não tem problema. Não gostei da franquia, da franchising? Quebra o contrato, não tem problema. Mas casamento não é assim. E é assim com compromisso. Hoje em dia foi banalizado o compromisso com Deus. Você vem domingo após domingo para a igreja, você vem quarta-feira, você está aqui nos dias de oração, no dia do Kids Games, mas isso não quer dizer se você tem um compromisso com Deus. Porque o compromisso com Deus é diário. O compromisso com Deus não é apenas no dia do culto. Nós precisamos entender então que essa parábola dos talentos, de forma revelada, fala essencialmente sobre o nosso compromisso com Deus. Não é compromisso com o pastor, não é compromisso com a igreja, não é compromisso com a denominação, não é compromisso com pessoas, é compromisso com Deus. O seu compromisso não é comigo, não é com instituições, é com Deus. Sem compromisso não se constrói uma família. Sem compromisso não se constrói uma carreira profissional. Sem compromisso também não temos, um bom testemunho como cristãos. Então, compromisso é uma palavra que ela está diariamente na nossa vida cotidiana. Agora, você tem compromisso ou não tem? É por isso que no livro do Apocalipse, o Espírito é muito claro. Jesus fala para as igrejas, olha, você não é nem fria nem morna, quem dera você for ou fria ou quente, mas porque você é morna, estou a ponto de vomitar você na minha boca. Ou seja, você está em cima do muro, não se decidiu. Essa é a pior atitude que o cristão pode ter. Porque muitas vezes a gente está assim, eita, vou para a igreja, não, mas hoje não. Vou me comprometer, não, mas não, porque olha, vai acontecer aquilo, eu não quero compromisso. Você precisa entender que desde o momento em que você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, você já está comprometido com Ele. Porque isso é um casamento. Ele é o noivo, nós somos a igreja, a noiva. Só que muitas vezes não entendemos isso. É por isso que muitas famílias perecem, porque não há compromisso de família. É por isso que muitas profissões são abandonadas, porque eu não estou comprometido com a profissão que Deus me deu. Você não acha que eu já tive vontade de chutar o balde, como se diz popularmente no Brasil, do ministério? Por tantas coisas que a gente passa, pelas situações que a gente vive. Só que meu compromisso não é com o que vão falar de mim. O meu compromisso não é com o que os outros vão achar de mim. Meu compromisso é com Deus. E também com a igreja dele. Porque essa igreja é dele, não é minha. Vocês não são minhas ovelhas, vocês não são meus discípulos, vocês são ovelhas do Senhor, discípulos de Cristo, que Ele me encomendou aqui na terra para cuidar de vocês. E eu não quero iludir você, dizendo, você
vai para o céu direitinho, só porque está aqui no domingo pela manhã, quarta-feira. Não. Você tem que prestar atenção na sua vida, porque salvação é individual. E Deus me colocou aqui nesse lugar para pregar a palavra, para alertar você e para dizer, olha, cuidado como você está vivendo sua vida. Porque você tem um propósito nessa terra. Há pessoas dentro da igreja vivendo o evangelho equivocado, vazio. Pois essas pessoas apenas conhecem Cristo. Meu pai me ensinou uma coisa desde criança. Quando eu chegava lá para conversar com eles, nós tínhamos um hábito muito lindo que hoje se perdeu. Sentávamos à mesa todos os dias para almoçar juntos. O inimigo, hoje, cria uma estratégia tremenda. Vou colocar mais peso de trabalho para que as famílias se dividam. Vou colocar horários diferentes para que eles não se encontrem mais. E a gente cai nessa. Mas nós precisamos pelo menos 1 ou 2 vezes na semana sentar à mesa com nossos filhos. Eu me lembro que sentávamos todo dia na hora do almoço para conversar e meu pai, e eu falava, né, chegava da escola, falava, meus amigos, aí meu pai olhava assim para mim e dizia, quantos amigos você tem? Ah, são todos os meus amigos. Não. Aí ele me ensinou uma coisa que até hoje eu levo na vida. Você tem muitos conhecidos. Você tem muitos colegas. Mas amigos você conta nos dedos. Porque amigo é aquele que, por mais que você ache ruim, mas ele vai exortar você em amor. Mas vai dizer, você está errado. O colega, ele vai te empurrar você para fazer o errado. Mas o amigo, ele vai orientar você para ir no caminho certo. Se você quer ter um amigo, primeiro, sonde o coração nas atitudes que você tem. E se esse amigo lhe repreender em amor, você vai saber se a pessoa realmente é uma pessoa amiga. Vocês são o reflexo das 5 pessoas com quem você anda. Das 5 pessoas mais próximas com quem você anda. E eu quero dizer a você, com quem você tem andado? Pessoas que edificam? Pessoas de Deus? Pessoas que elevam a sua espiritualidade? Ou pessoas que falam mal dos outros? Ou pessoas que não têm compromisso com Deus? Cuidado, porque nós somos o reflexo das pessoas com quem andamos. E nós precisamos entender, logicamente, que isso não é uma regra 100%, mas eu não estou dizendo aqui também para vocês sair numa redoma e não estar com ninguém, não. Pelo contrário, porque vocês me conhecem e sabem que eu não tenho nenhum problema de estar com as pessoas, mas sentar à mesa dos escarnecedores é diferente. Sentar à mesa é compactuar, é estar aí rindo das asneiras que os outros fazem também. Não, a gente precisa ser diferente. Nós fomos colocados nesse mundo para ser luz. Compromisso, então, significa envolvimento com a vontade de outrem. Significa necessidade de cumprir a vontade de outrem. Isso que é a palavra compromisso. No nosso caso, o compromisso cristão é fazer a vontade de Deus. Porque Deus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador. Quantos aqui têm compromisso no trabalho? A palavra do patrão, ela tem que ser cumprida, ou não? Tem que ser cumprida. A palavra do encarregado tem que ser cumprida ou não? E por que a palavra de Deus não tem que ser cumprida? E por que quando Deus fala, ore pelo seu inimigo, a gente não ora? Por que é tão difícil? A gente obedece mais a homens.
do que a Deus. Nessa manhã, eu quero dizer, igreja, precisamos acordar. Talvez você está aqui e nem acredita em Deus. Eu não quero fazer desse mérito que você possa acreditar. Mas certa vez eu ouvi um testemunho de um pastor que estava num debate com um ateu. Ele disse, olha, você pode falar tudo o que quiser. Eu não acredito em Deus. E o pastor disse assim, eu vou colocar duas hipóteses aqui na mesa. Tudo bem, você não acredita em Deus. Mas, imagine, vamos supor que chegamos ao fim da vida, ao fim do mundo, e eu acredito em Deus, e você não. Você diz que Deus não existe, eu acredito em Deus, vivi uma vida piedosa, trabalhei, dei bom testemunho, chegou o fim do mundo e Deus não existe. O que eu perdi? Nada. Mas vamos ver o outro lado. Você diz que Deus não existe, tudo bem, mas no final do tempo, Deus existe sim. O que você perdeu? Tudo. Então, por lógica, é melhor crer em Deus. E esse pastor saiu desse debate assim, e a pessoa ficou calada. Então, se existe uma lógica, nós precisamos entender isso, amados. Muitas vezes, nós vivemos fazendo tudo o que a nossa própria carne manda. E não uma entrega total a Deus. E quando ele estava no Getsemane, ele disse uma palavra que quando eu estava lendo para falar nessa mensagem, mexeu muito comigo. Porque ele, sendo o Rei da Glória, ele disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A dor que Jesus estava sentindo naquele momento era tão grande. A angústia era tão forte, a pressão emocional era tão forte, que ele começou a suar gotas de sangue. E isso cientificamente é comprovado. Esqueci agora o nome desse evento, desse fato. Mas comprovadamente, cientificamente, que o corpo, a adrenalina está lá em cima, todas as nossas taxas começam a se alterar e o suor ele começa a sair com sangue porque mistura um pouco com as veias, com aquilo que nas veias estamos tendo, que é o sangue. Mas Jesus diz assim, contudo, não seja feita a minha vontade. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A parábola dos talentos é um alerta sobre o perigo de conhecermos a Deus, mas não nos entregarmos completamente à sua vontade. E eu gostaria de, então, iniciar, depois dessa introdução rápida, primeiro 3 revelações extraídas do texto. A primeira é que, se você vê no verso 14, por favor, Rômulo, no verso 14 diz, vamos ler nessa versão para acompanhar juntos, diz, o reino dos céus também será como um homem, que ao sair de viagem chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Verso 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Veja aí esse texto, essa informação importante. Ele não dá nunca além da nossa capacidade. Ele dá conforme a nossa capacidade. Então aqui eu quero já dizer uma coisa para você. Nunca se queixe daquilo que você tem. Porque você tem aquilo que recebeu conforme Deus já sabia que você podia ter. Muitas vezes a gente diz, mas rapaz, olha, Isaac tem tanto dinheiro e eu não tenho. Recebe, viu, Isaac? Mas
A gente não sabe, porque muitas vezes eu não tenho capacidade, porque se eu tiver dinheiro demais, eu vou fazer besteiras. Eu vou fazer coisas que vão desagradar a Deus. Aliás, Salomão tem um provérbio que diz: Senhor, não me des tanto que eu venha me esquecer de ti, nem pouco ao ponto de eu blasfemar contra ti. Dá-me aquilo que é necessário. Muitas vezes, quando a gente recebe ou tem alguma bênção a mais, a gente esquece de Deus. A gente dá as costas para Deus, já recebi a minha bênção, já estou, olha. Por isso, muitas vezes, a gente não recebe. E esse texto diz assim: deu conforme a capacidade de cada um, e em seguida partiu de viagem. E aí vai decorrer a história, mas veja bem o que diz no verso 1, a primeira revelação, perdão. Todos receberam talentos, mas todos também receberam a missão de multiplicar esses talentos. Apesar das quantias serem diferentes, todos receberam talento. Mesmo que recebeu apenas um talento, mas ele recebeu algo que podia ser multiplicado. Semelhantemente, amados, todos nós recebemos de Cristo a missão de ganhar vidas. Todos nós temos um ministério em comum. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 5. Há um ministério em comum da igreja. Talvez você saiba cantar, talvez você saiba tocar, talvez você saiba pregar, talvez você saiba, tenha o dom de evangelista, talvez você tenha o dom das finanças e seja uma bênção na área da tesouraria da igreja, da administração eclesiástica. Mas todos nós, por mais que tenhamos um dom específico, temos um dom em comum, que é o ministério da reconciliação. A reconciliação. Porque o homem estava afastado de Deus. Está afastado de Deus. E nós, agora que fomos reaproximados, que fomos reconciliados com Deus, nós recebemos essa incumbência, esse ministério, de também fazer com que outros que estão afastados possam se reconciliar com Deus. Porque o pecado nos afastou de Deus. Agora, é importante porque isso é um dom único para todos nós. E é interessante porque o Espírito já nos capacita. O que diz Atos 1:8? Vamos ler juntos? 2, 3. Eita, Jesus. Não, mas eu quero que você tenha isso na mente, no coração. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É testemunha. Muitas vezes a gente é testemunha. Tem que ser testemunha. Sabe esse texto testemunha, essa palavra testemunha no original grego que foi escrito, esse texto, testemunhar é você ir a tribunal, se possível, por uma causa. Se você abre a sua boca para ser testemunha, você tem que ir até o fim com aquilo que você disse. Judicialmente e extrajudicialmente. Testemunha, você foi chamado, você foi chamada para ser testemunha. Passe o que passe, aconteça o que acontecer, de Jesus Cristo. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. É lógico que na igreja alguns recebem uma medida de fé maior do que outros, outros menor. Mas todos nós temos uma missão. E nossa missão em comum é ganhar almas. E você não ganha almas para você. Eu não fico contando, amados. Porque tem gente que diz, já ganhei 500 almas. Você foi um instrumento de Deus para ganhar essas vidas.
Você foi apenas um vaso, como eu digo que eu sou, um vaso rachado, quebrado, tudo arrebentado, emendado e remendado por Deus. E se Ele quiser, pode me quebrar, às vezes que Ele quiser, porque eu preciso ser quebrado todo dia. Porque o nosso eu quer falar mais alto, o nosso eu quer sair, nossa vontade quer agir todo dia. Todo dia a gente quer mentir, todo dia a gente quer falar mal do irmão, todo dia a gente quer, a carne quer sair. Mas o Espírito, ele precisa dominar. E para o Espírito dominar, eu preciso dizer, não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais domínio, controle sobre a minha vida. Quem comanda a minha vida chama-se Jesus Cristo. Todos os que creem têm uma unção, um testemunho pessoal, o conhecimento da palavra que o mundo tanto precisa. Nós temos falado aqui para testemunhar com nossas atitudes, mas também precisamos falar muitas vezes. Quantas vezes naquele balcão eu trabalhava e no balcão que hoje trabalho aqui no café, apenas uma palavra de esperança. Quando eu digo, olhe, Jesus pode mudar esse panorama que você está vivendo. Porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Não sabemos o que pode passar amanhã. A segunda revelação é que Deus deseja que esses talentos sejam multiplicados. Deus quer que você tenha dons que se multipliquem. Veja o que diz então novamente na parábola dos talentos. O servo que tinha recebido 5 talentos, ele saiu imediatamente. Ele não demorou. Ele não ficou fazendo cera. Ele não ficou lá de bobeira. Ele saiu imediatamente para fazer aquilo que Deus tinha, ou que o seu Senhor, perdão, tinha lhe mandado fazer. Por que a gente demora tanto? Ah, não, Senhor. Quando eu tiver um carro, eu te sirvo. Não, quando eu tiver um violão assim, Fender, de primeira geração, eu vou tocar. Não, quando eu tiver aquele microfone Shure, inalámbrico, eu vou cantar. Não, quando tiver uma bateria, aquelas... Qual é a mais top, Júnior? Uma Holland. Aí eu toco. Não, Deus não quer que você fique esperando. Ah, quando eu me aposentar, aí eu vou servir a Deus. Deus quer que você faça enquanto você tem forças. Porque hoje Ele já te deu o talento, hoje Ele já te deu o dom. E você tem que correr e dizer, Senhor, imediatamente eu vou te servir. Imediatamente eu vou multiplicar. E sabe o que significa multiplicar? É aprimorar. Aprimoramento. Ser especialista. Você já viu um especialista em alguma área, falando profissionalmente, ganhar mixaria? Já viu alguém que se especializa que é assim, olha, essa pessoa, Rômulo, é referência na área elétrica. Olha, pode procurar Rômulo que vai, olha, não vai pegar fogo sua casa não. Porque é referência. Rômulo pode cobrar 1.000 euros num serviço de 500, mas as pessoas pagam porque ele é referência, porque ele multiplicou seu dom, porque ele aprimorou seu conhecimento. Para quê? Para ganhar mais apenas? Não, porque ele desejou se qualificar nisso. Espiritualmente falando, nós precisamos nos qualificar na palavra, nós precisamos buscar a Deus, não apenas domingo, não apenas aqui, não apenas nos dias de culto, todos os dias a gente precisa buscar ao Senhor. Vocês sabem que eu comecei, né, uma vida mais saudável a caminhar agora pelas manhãs. Essa semana aqui furei porque
com esse problema aqui que eu estou desde quarta-feira, desde quarta não fui, mas eu estou dando minha caminhada com uma corridinha, porque é importante para a saúde. É assim que a gente precisa fazer. A gente precisa se exercitar, não apenas fisicamente, espiritualmente. E como você fortalece sua vida espiritual? Oração, adoração, palavra. Mas se eu apenas me alimento uma vez na semana, como eu fico? Isaac está fazendo um propósito de jejum. Olha para mim, Isaac. O que acontece no trabalho quando você fica de jejum do pequeno almoço e no almoço? Sim, mas fisicamente. Fica debilitado, fica fraco, quase desmaia algumas vezes, porque ele trabalha no pesado, ele trabalha na obra. Espiritualmente, quando a gente apenas se alimenta uma vez na semana, o nosso espírito fica fraco. E automaticamente quem vai sobressair nessa história? A carne. Essa carne sem futuro. Essa carne velha que nos leva para o pecado. Essa carne que nos diz assim: olhe, seja infiel, não tem problema. Olhe, minta para a mulher, não tem problema. Olhe, faça isso com teu patrão, não tem problema. Mas se a gente se alimentar diariamente com a palavra, com oração, com adoração, essa carne sem futuro ela vai diminuindo. E o espírito vai sendo alimentado pelo poder da palavra, pela busca na oração, pela adoração. Aliás, crie o hábito de colocar uma música que você goste diariamente, em algum momento do seu dia. E adore ao Senhor. Busque a presença dEle. Quando eu caminho pelas manhãs, ao olhar para a natureza, eu caminho adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Digo, Senhor, que maravilhas! Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é lindo, como o Senhor é poderoso. Temos da parte de Deus o mandamento de levar a palavra do Senhor aos perdidos. Marcos 16:16 diz que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Talvez você não tenha o dom de pregar. Talvez você tenha o dom da música. Eu me lembro que quando eu estava na universidade lá na Paraíba, em João Pessoa, às vezes levava o violão e começava a cantar. Enquanto meus colegas cantavam Peninha, né, não sei quem mais, eu cantava as músicas que eu conhecia, que eram músicas, né, Eu Quero é Deus, que é daquela época, né? Isso era fim dos 90. E isso já é um testemunho. Isso já chama a atenção às pessoas. Então nós precisamos entender que nem sempre quem tem o dom de pregar é quem deve pregar. Talvez você tenha o dom de tocar, talvez você tenha o dom de hospedar uma pessoa. Eu já vi tantas pessoas ganhar almas com o dom do acolhimento. Eu tenho uma tia, Célia que sabe, a nossa tia, que é a tia Carmen, olha, você chega na casa dela e você só sai depois que o prato está limpo. Não porque você tem que lavar, mas porque você tem que comer tudo. E ela vai colocando, e coloca, e vai. E ela gosta de receber missionários, e chegam lá da Jocum e de outras
missões, e ela cuida como se fossem os filhos dela. Porque ela tem esse dom. E através desse dom, ela ganhou vidas. Então, são essas coisas que eu estou falando. Talvez você não precisa ter esse dom de pregar, porque, amados, nem todos vamos ter esse mesmo dom. Mas o dom que você recebeu do Senhor, esse você tem que aprimorar, multiplicar. Ah, mas pastor, vão falar mal de mim. Vão falar mal de você e de mim se fizermos bem, se ou não. De todo jeito vão falar mal. Então, vamos fazer o que é bom. Terceiro, Deus não nos cobrará quanto o que fizermos com os talentos. Veja o que diz a palavra do Senhor. Verso 19. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Todos os servos que receberam talentos foram cobrados pelo que fizeram com eles. Receber talentos espirituais é uma responsabilidade em relação ao mundo, ao lugar onde nós estamos. Você recebeu uma responsabilidade. O maior talento que Jesus entregou na sua vida e na minha vida é o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O que tinha recebido 2, igualmente. Né? Mas aí o Senhor responde o quê? Pode colocar no 21, por favor. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O maior talento, então, que Jesus nos entregou foi esse, o conhecimento da verdade. E não podemos ficar com essa verdade salvadora guardada para nós. Né? Não podemos ficar com ela escondida. Em outra parábola, ele vai dizer que o reino é como um tesouro. E muitas vezes a gente acha também que esse tesouro deve ser escondido. Não, esse tesouro é para ser evidenciado, mostrado. Aqui tem muitas mulheres. Quando você recebe do seu amado uma joia, você esconde essa joia ou mostra para todo mundo? Olha aí, mostra para todo mundo e ainda pede outra. O Olavo gosta disso. Sabe por quê? Porque joia é uma coisa para ser mostrada. Por que a gente esconde o reino? Por que a gente quer ser agente 007 no reino? Todo mundo tem que saber que eu não sou desse reino. Eu não sou aqui desse mundo. O meu reino está nos céus. Apenas estou aqui de passagem. Duplamente. Duplamente imigrante. Imigrante no mundo, imigrante na Europa. Porque minha terra está nos céus. Não me abalo com as notícias. Não fico pensando, e agora? Trump
atacou 3 ou 4 bases do Irã essa madrugada. E a retaliação. Claro, logicamente que a gente precisa ter atenção nisso, porque isso é fato. Vai vir aí situação difícil. Minha confiança não está neles. Minha confiança está no Senhor. Porque afinal, se chegar o fim, eu tenho plena convicção de para onde eu vou. Porque há novos céus e nova terra, onde não haverá mais míssil, onde não haverá mais doido querendo matar o outro. Ali haverá ou duas coisas: ou alegria plena no Senhor, ou como diz aqui no final, choro ou ranger de dentes. Hoje você tem escolha. Hoje é dia de escolher. Aqui não estamos falando para colocar medo na sua vida. Aqui eu estou dizendo a verdade da palavra. Há dois caminhos. Um conduz à vida eterna com Cristo. O outro também conduz à vida eterna. Aliás, à morte eterna. Mas não é com Cristo. É longe de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Vamos ler juntos? 2, 3. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Não tem outra conversinha. Não existe purgatório. Não, porque eu vou passar no purgatório. Se brincar, a gente já está no purgatório e não sabe. Mas há apenas 2 lugares. Há apenas 2 destinos. E o que quando diz assim, com as obras praticadas por meio do corpo, a que Paulo está se referindo a esse corpo? A igreja local. O que você tem feito? Essas obras praticadas na igreja local. Eu quero desafiar, amados, que esse chamado não é necessariamente ministerial, no sentido de, porque agora só vou fazer se eu for pastor ou missionário, evangelista, né, presbítero ou diácono, como é no caso da Igreja Batista. Não tem nada a ver com o seu cargo. Tem a ver com a sua essência. A minha e a sua essência é que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós fomos chamados para ser testemunhas. E como testemunhas, nós vamos fazer discípulos de Cristo. Esse é o nosso chamado. Para finalizar, por que não podemos brincar de estar na igreja? Primeiro, porque nós somos tratados por Deus com muito amor e generosidade. Olhe, se eu fosse Deus, já tinha fulminado metade da humanidade. Se você fosse Deus também. Mas Deus é tão amoroso, tão rico em misericórdia, tão bondoso, Ele ainda nos mantém vivos, com saúde, para prosseguir. O Senhor nos dá paz, nos dá saúde, nos dá proteção, nos dá uma família. Mas além de tudo, todas essas coisas que eu vejo como bônus, Ele nos dá uma coisa que é tremenda, que chama-se a tão grande salvação, a vida eterna. Por isso é que juntos nos esforçamos para agradá-lo, para fazer a sua vontade, porque de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Segundo, porque não sabemos quando o Senhor voltará.
Essa parábola diz assim: depois de muito tempo o Senhor voltou. Nós não sabemos quanto vai ser esse muito tempo. Reflita por um momento nessa pergunta. Feche seus olhos e escute apenas a pergunta. Se Jesus voltasse hoje, precisamente agora, nesse instante, o que você teria para apresentar a Ele? Um carro? Um emprego? Uma empresa? Uma franquia? Ou vidas salvas através da sua vida? Essa resposta fica para você, para refletir. Porque nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Deus não se impressiona com carros. Deus não se impressiona com casas. Deus não se impressiona com cargos. Deus não se impressiona com empregos. Deus não se impressiona com coisas desta terra. Mas quer impressionar o coração de Deus? Obedeça. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Oh Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes queremos viver apenas para nossos próprios prazeres. Tem misericórdia, Pai. Porque muitas vezes queremos apenas para nós, para nós. E esquecemos, Senhor, que fomos colocados nessa terra para fazer a diferença, para ser bênção. Oh Espírito Santo, nos ajuda a poder cumprir a Tua vontade. A terceira e última coisa por que devemos realmente tomar a sério as coisas de Deus é porque a falta de fruto na Bíblia, ela é acumulada de juízo. Marcos capítulo 11, versos 12 a 20. Essa é outra parábola, já pregada aqui também. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as coisas. Pode dizer. E não permitiam que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas como vocês fizeram dela um covil de ladrões? Os chefes dos sacerdotes e mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Verso 20. De manhã, ao passarem, viram uma figueira seca desde as raízes. A figueira que está descrita aqui, ela não tinha fruto. E ela foi amaldiçoada por Jesus e secou. Ela era uma árvore frondosa, cheia de folhas bonitas, mas não tinha frutos. Passado esse episódio que você viu, no dia seguinte, pela manhã, quando passaram lá, a figueira estava seca. Isso é um ato impossível se não for uma palavra de Deus. Você vê se árvores secas aqui no inverno, mas não de um dia para o outro. Mas o que eu quero dizer, amada igreja, é que
Assim como Jesus viu essa figueira que não tinha frutos, assim também o servo inútil, que nós vemos aqui em Mateus capítulo 25, verso 24, chegando por fim o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e ajunta onde não espalha. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Veja bem, de onde foi que ele tirou essa informação? Que esse senhor era severo e que é um homem que colhe onde não planta e ajunta onde não semeia. Ele tirou do seu coração. Como muitos de nós tiramos pré-julgamentos de Deus do nosso coração. Muitas vezes a gente diz assim: o Senhor não me abençoa, o Senhor não me dá, o Senhor não faz aquilo que eu peço. E a gente começa a prejulgar Deus pelas situações que a gente vive. Mas o Senhor o Arthur, rapaz, ele tem um emprego top e eu não. O Senhor gosta de Arthur. O Senhor não gosta de mim. E a gente começa a prejulgar, a lançar palavras que não são verdadeiras contra Deus. Esse rapaz aconteceu a mesma coisa. Ficou com medo. E aí Deus disse assim: então você devia, ou o Senhor no caso, né? Verso 27. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, teria recebido com juros o que é meu. Verso 28, portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Há muitos dons e talentos, amados, na sua vida, como fé, unção, amor. Eu quero desafiar você nessa manhã. Decida usar diligentemente cada um deles para que muitas vidas alcancem o céu. Sabe o que significa diligentemente? Quem sabe? Ninguém? Com excelência. Excelência. Sabe o que é fazer com excelência? É você se destacar por aquilo que você faz. Você não fazer de qualquer jeito. Ah, é para Júnior? Não, deixa assim mesmo, virado. É para Júnior, não tem problema não. Aí é que eu tenho que fazer melhor. Quando você recebe algo que não é seu, você precisa fazer da melhor maneira. Cada um deles, nós precisamos usar com diligência esses dons para que muitas vidas alcancem o céu e para que no dia do acerto de contas não sejamos envergonhados. Feche seus olhos, baixe sua cabeça.